A primeira pergunta que eu queria fazer a você, Zoe, é se você é bolsonarista. Veja bem, eu não sou nada, eu sou uma comentarista política da Jovem Pan, que tenho sim meus posicionamentos políticos, mas, acima de tudo, tento ser razoável, Mas William. você defende Bolsonaro. Defendo quando tenho que defender e critico quando tenho que criticar. Piperno, Zoe é bolsonarista. William, ela disse que ela defende pontualmente. Então, nada melhor do que ela, né, para exatamente nos brindar com essa autodefinição. Mas olha, falaram o seguinte: pior presidente da história do Brasil, Zoe. Ninguém imaginava que ele poderia retomar, ou melhor, namorar com autoritarismo ou ameaçar as instituições democráticas, tanto mudar todo o pensamento de uma geração com um discurso de ódio contra as minorias. Quem falou isso foi a pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet. Bolsonaro é o pior presidente, Piperno, que o Brasil já teve? Eu já disse isso aqui muitas vezes. E veja, muito se compara Bolsonaro, por exemplo, com o presidente do ciclo militar. É claro que os ambientes são muito diferentes, né? Hoje, o Brasil tem instituições melhores, os freios e contrapesos que as instituições impõem, é claro que elas acabam, de certa forma, fazendo com que qualquer ambição mais autoritária, de qualquer que seja o presidente, seja exatamente obstaculizada por conta disso. Mas Bolsonaro, ele foi criado, sim, em um ambiente de autoritarismo. Seus ídolos são vários dos militares que participaram e foram muito importantes durante o período aí, durante o ciclo militar. Bolsonaro, por exemplo, tem como, já disse isso, né? Tem como livro de cabeceira aí a biografia do infausto coronel Brilhante Ustra, né? Reconhecido torturador. Então, é claro que ele tem sim um DNA autoritário. Agora, diferente do que aconteceu no ciclo militar, é claro que ele é obrigado a governar seguindo normas muito mais rígidas e normas, inclusive, escritas, erigidas e tal, num período em que o Brasil já se redemocratizava. Agora, em relação à capacidade individual, ele é, por exemplo, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista, inclusive, gerencial mesmo, muito pior do que todos os presidentes do ciclo militar, até porque ele não tem nenhum tipo de visão estratégica que aqueles, pelo menos, tinham. A gente podia, mas peraí, ele não fez a criticar Escola Superior de Guerra, ele não foi preparado e a cartilha dele não é da Escola Superior de Guerra? Bom, mas aí então você tem que aprender, né? E mesmo que fosse, quer dizer, a Escola Superior de Guerra também não é exatamente um marco na vida democrática do país. Agora, em relação a todos aqueles eleitos pelo voto, e veja, ele foi legitimamente eleito pelo voto 8 vezes, 9 vezes. Uma vez como vereador, 7 como deputado e uma vez presidente da República. Ou seja, foram 9 eleições absolutamente legítimas. Então, ele é um presidente legítimo, só que um presidente muito ruim. Bom, então, pelo silêncio... tirano respeita as leis, porque você falou que o Bolsonaro é obrigado a seguir as leis. Mas se ele é um tirano, um verdadeiro tirano, ele não cumpriria as leis, né? Um DNA de tirano, mas ele é obrigado, até porque a Constituição força isso. Ela e ficou mais muito... uma coisa, estava estranhando. Ele já, inclusive, ameaçou jogar fora das 4 linhas. Não é uma característica da Zoe ficar tão quieta. É que eu não sei como é que funciona. Concordou com tudo que o Piperno falou. Veja bem, calma que eu vou fazer o contraponto. Mas eu não sei como é que funciona, se eu posso interromper esse é um programa democrático e você pode ficar bem à vontade. É claro que se vocês só não podem falar em cima do outro porque atrapalha quem está assistindo. Agora, se em algum momento o colega se expressou de uma forma que você não concorda e quer pontuar ali, ok, você pede a palavra ou faz a intervenção. Mas é um programa democrático, fique tranquilo. Eu pergunto a você, Bolsonaro é o pior presidente da República? Olha só, ou melhor,
que eu ouvi falar até hoje, é um dos melhores, para não falar o melhor. O Bolsonaro foi o único presidente, foi a única autoridade do país a defender a liberdade individual das pessoas, enquanto o João Dória, o Leite estavam conseguindo, né, trancar as pessoas dentro de casa, não permitindo que fossem ao mercado ou a fazer suas compras, andarem no parque, muitos foram presos. O único presidente que defende a liberdade é o Bolsonaro, é o único que falam que é tirano, mas que é a favor da liberdade e respeita as instituições, porque o STF... Um dos melhores. O outro seria quem? Lula? Não, pelo amor de Deus. Não, claro eu tô te perguntando. Então, o Lula, um dos maiores, dos corruptos, maiores corruptos, o mais corrupto do Brasil... eu não fui interrompida, eu quero terminar. Posso terminar? Não, por favor, fique à vontade. O Bolsonaro é o único presidente, é a única autoridade que respeita as instituições atualmente no Brasil. Enquanto temos um STF que fica interferindo no poder legislativo, no poder executivo, o Bolsonaro fala, olha, não posso bater de frente com o STF porque é um poder, né? E tem que respeitar a harmonia dos poderes. O único tirano atualmente no país é o STF. E a Simone Tebet foi uma grande decepção para os brasileiros, porque na época do impeachment, né, ela se mostrou uma pessoa correta, uma pessoa coerente com seus ideais. Mas, infelizmente, desandou aí, foi uma grande decepção para os seus eleitores. Primeiro, com uma votação que teve das coligações, né, o Legislativo votou para a coligação e a Simone Tebet tirou do seu relatório da CCJ, ou seja, ele ignorou completamente os mais de 400 votos do Legislativo e a opinião dela foi a que prevaleceu. E mais uma coisa, se mostrou uma tirana participando da CPI das fake news, a maior palhaçada dos últimos tempos do Brasil, que só fez gastar dinheiro do contribuinte brasileiro ao invés de irem trabalhar. Eu queria só entender, quando você falou que Bolsonaro foi o único, ele respeitou o STF, ele não bateu de frente com o STF, foi isso mesmo que você falou? Sim, ele bateu de frente com o STF algumas vezes, tem que bater sim, porque o STF está violando as liberdades individuais, está interferindo em outros poderes e não é o que a Constituição fala, então o poder que deveria selar, né, pela Constituição, seguir as leis, é a primeira que as descumpre. Então o Bolsonaro, como presidente, tem sim que se posicionar e falar, olha, o que vocês estão fazendo não é o certo, mas quando ele viu que o caminho não estava indo por um bom caminho e não seria o melhor para os brasileiros, ele parou. Agora, o único que não está respeitando o STF. O Bolsonaro está fazendo o trabalho dele e respeitando o STF. É o mesmo que o STF tinha que fazer e parar de interferir no legislativo e no executivo, como vem fazendo. Testando e vendo até onde a corda, né, estica. Piperno, na verdade, então, a Zoe, ela é muito parecida com a Adrilles, na sua opinião, né? Em algumas coisas não. Como? Em algumas coisas não. Mas quando ela fala que o STF é o grande vilão da história. Eu não falo, as provas estão aí mostrando. Os brasileiros.